Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui em mais uma apresentação, né, do História Lab. Eu sou a professora Liliane, do curso de Licenciatura em Ciências Humanas de Codó, e a gente começa hoje com a entrevista com a escritora e roteirista Letícia Virchow. E aí eu vou fazer uma apresentação, porque a gente tem aqui o professor Gilmar, que é nosso professor da casa, nosso companheiro de trabalho, o Christian, que já apresentou aqui uma outra vez, e o professor Mário, que também já é companheiro de trabalho nosso de bastante tempo. Então, eu vou fazer uma apresentação de cada um deles, a começar pela Letícia, depois pelos nossos entrevistadores, e aí eles vão fazer algumas perguntas, e a Letícia vai responder. Se vocês estiverem ao vivo com interesse em alguma pergunta, só colocar que a gente vê a gente coloca na tela, a gente abre depois no final para as perguntas do público. Se tiver alguma, mas vamos lá. A Letícia Virchovski, ela nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é escritora, professora de escrita criativa e roteirista audiovisual. Ela escreve tanto para romances para adultos como para crianças, né, literatura infantil e juvenil. Já recebeu o prêmio Açorianos, e o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Ele escreveu A Casa das Sete Mulheres, que foi adaptado pela Globo, como, né, para uma minissérie, e que já foi exibida em diversos países. Enfim, eu fiz aqui um apanhado e depois a gente vai deixar ela falar dela mesma. Eu peço desculpas porque eu tenho uma característica de ser extremamente informal, então o História lá acaba ficando extremamente informal, mas eu acho que isso no fim funciona melhor porque é o contrário. Vamos lá. O professor Gilmar Semacher, que vai trabalhar com a gente com algumas perguntas, ele formado, graduado em História, licenciatura em História, mestre e doutor em Educação pela Unicinos, e ele tem experiência, né, como na área de História da Educação, e tanto ele já atuou na educação básica, e agora ele é nosso professor lá no curso de licenciatura de Ciências Naturais, né, na área de Fundamentos da Educação, e ele lá no campo de Codó, né? E ele desenvolve pesquisas no campo das políticas educacionais e na área de educação ambiental. O professor Christian é também de Porto Alegre, o Dilmar não é de Porto Alegre, mas a família dele é do Rio Grande do Sul. Ele não dá pra saber sobre a família dele. Christian também é de Porto Alegre, e Christian também é formado em História, e ele tem um mestrado em História Econômica pela FEFELESH, meu parceiro lá do mestrado em História Econômica, só foi em tempo diferente. Bom, ele tem experiência em docência, pesquisa acadêmica na área de história medieval e contemporânea da civilização árabe-islâmica do Oriente Médio e acerca do conflito árabe-israelense. Ele tem recentemente, ele deu aula no curso de graduação de Relações Internacionais na Faculdade de América Latina, em Caxias do Sul, e sempre ministra cursos sobre o Oriente Médio, sobre o Islã, e sobre o muçulmano, sobre o nacionalismo árabe, socialismo árabe, esquerda árabe libanesa, os partidos comunistas do Oriente Médio, história contemporânea da Síria e do Líbano e o conflito árabe-israelense. É só uma apanhada geral. O professor Magid é graduado em letras pela Ain Shams University, letras árabe, espanhol e inglês, e fez o mestrado dele na Colômbia, estudando as relações entre o português e o espanhol, e fez 2 doutorados, porque ele não fica satisfeito com um, ele fez 2. Aí ele fez um em espanhol, na Enxame, e outro em literatura comparada na USP,
é professor do departamento de português da Universidade de Assuã, no Egito, e trabalha com literatura de língua portuguesa de modo geral. Bom, acho que agora a gente abre para a gente começar a nossa rodada de perguntas. E aí eu passo pro. E aí eu que começo, na verdade, eu já não lembro mais do nosso roteiro. Bom, mas aí eu acho que eu passo para o Christian, que é o Christian que começa fazendo as perguntas. Christian, é com você. Oi, pessoal, boa tarde a todos os participantes da sala online, boa tarde a todos que estão nos assistindo ou ouvindo, boa tarde especialmente a entrevistada, né, por aceitar o convite né, das nossas questões que nós vamos propor aqui hoje. Bom, a minha primeira questão vai no seguinte sentido, de saber que espécie de pesquisa, né, histórica, historiográfica ou mais memorialística que a senhora fez para escrever um romance considerado, classificado, né, como um romance histórico. A senhora chegou a pesquisar em algum arquivo historiográfico ou mais em fontes secundárias, como a gente chama, né, apenas em literatura, né, historiográfica produzida sobre o período histórico abordado? Você está falando da Casa das Sete Mulheres? Principalmente, tá, porque isso, cada um isso. tem, né, tem sua fonte Metodologia. de informação, né? A Casa das Sim. Sete Mulheres, sim, pesquisei nos arquivos históricos aqui de Porto Alegre, no Instituto Histórico Geográfico, nos museus daqui, mas para encontrar mais, basicamente, a história da guerra e dos homens que fizeram a guerra, né? Porque a gente sabe que a história, até muito recentemente, foi feita por homens para homens, e a minha ideia era justamente preencher essa lacuna, esse silêncio, e contar a história das mulheres que, no caso da família do general Bento Gonçalves, que estavam lá na estância durante esse período. Então, sobre elas mesmo, a única coisa que eu consegui encontrar foi um livro que descreve a descendência do general Bento Gonçalves, se chama justamente A Descendência do General Bento Gonçalves, e ali, então, a gente tem as informações que se consideravam importantes sobre uma mulher na época, quando nasceu, quando casou, quando pariu e quando morreu, nada mais do que isso. E à medida que elas iam se afastando, né, da figura do Bento Gonçalves, parentas mais distantes, tinha menos ainda, né? Então, esse romance, ele me dá essa liberdade, né? Eu estou falando, eu tenho um pano de fundo com muita informação, né? Eu li, inclusive, agora eu não lembro mais como se chama isso, mas eram 6 volumes escritos pelo Varela, que juntou toda a correspondência trocada pelos revolucionários, pelos republicanos durante a Revolução Farroupilha, e organizou isso numa documentação. Existe, eu cheguei a ter contato com esse material. Né? Uma obra epistolar, então, vamos dizer. Exato. São as cartas pedindo, precisamos de tanto de farinha, não sei o que, morreu tantas pessoas, enfim. Isso tudo eu encontrei, né? E não foi difícil. Mas o romance mesmo, ele conta o vazio, né? Como diz o Manuel de Barros, o poeta gosta mais do vazio do que do cheio. Então, é esse vazio que me propicia, esse silêncio que faz com que eu ache a matéria-prima para fazer ficção. Então, eu acho que o trabalho do ficcionista tá de posse das informações necessárias para poder criar, né? Você não pode romper o trato que você tem com o seu leitor, ou seja, ele precisa acreditar no que você está contando, então tem que saber tudo que você pode saber, mesmo que você não use. E a partir daí, o resto é ficção. Sim. Uhum. Ótimo. E assim aconteceram com todos os romances de cunho histórico que eu escrevi, né? Alguns mais, outros menos. Por exemplo, Uma Ponte para Terebinha, aí entrando nas minhas raízes polonesas. Aí foi assim, material muito mais profuso de pesquisa, porque a Segunda Guerra Mundial, né, tem muita informação, e o meu avô, ele fez toda a campanha europeia, desembarcou na França, no dia D, fez toda França, Holanda, Bélgica, Dinamarca, estava na Alemanha quando se matou, e não só ele, mas toda a primeira divisão blindada polonesa, da qual ele fez parte. Então, esse romance, eu precisei ficar 1 ano fazendo pesquisas para ter condições
de poder escrever a história, né? E realmente em relação à Revolução Farroupilha, a respeito das mulheres, não se encontra praticamente quase nada, né? Como a senhora bem falou, né? É uma espécie de senhora silêncio, não, tá? de Letícia. silêncio, né? A ideia é justamente... Na historiografia. Agora que está começando recém a haver algumas pesquisas, né, nessa área, né? A ideia era justamente chamar atenção para esse silêncio e preencher ele com ficção, né? Óbvio que a ficção fazia esse trabalho de nos aproximar dos outros. Eu acho que todos nós, de uma maneira ou outra, somos parecidos e queremos coisas semelhantes, né? Esse é o trabalho do ficcionista, fazer com que você entenda o outro. Como diz Amos Oz, quando você lê um bom livro, você pensa, eu faria justamente isso, ou pensa, eu jamais faria isso. E essas duas relações, né, com o personagem que você está convivendo ali, elas geram um posicionamento, um pensamento, né? A gente trabalha para ser o outro, né? Ou então é o outro de maneira mais fácil e reage ao que ele vive, mas a ficção, eu sempre me entendi muito como uma ficcionista, né? Óbvio que eu gosto de história e sempre pesquisei bastante para escrever meus livros, mas a própria pesquisa histórica que eu faço, ela tem que ser direcionada para o romance que eu quero escrever, porque senão a pesquisa é o maior esconderijo do mundo. Você pode ficar o resto da vida pesquisando e sempre quem sabe, sabe que não sabe, né? Cada vez há mais coisas para serem sabidas. Então, acaba que você tem que aprender a, né, limitar assim, o seu espectro de pesquisa para poder escrever. Claro, não, inclusive na própria produção da ciência, da historiografia, nós, historiadores, tem que haver sempre um recorte temporal, espacial, conceitual, enfim, senão não se pode querer pesquisar tudo sobre determinado tema, né? Não tem como. E existe uma coisa também no romance histórico que é o seguinte, né? Eu falava, se você sabe demais, pode saber, só não pode ser o romance de mobília, porque senão você fica descrevendo. Você quer o cuidado do romancista é que ele não tem que colocar tudo que ele sabe, ele tem que colocar só o que importa ao romance. Né? Certo. Ixi, você quer perguntar mais alguma coisa? Acho que talvez depois, mais na sequência, a gente vai elaborando um pouco mais. Então tá, então acho que eu entro. Eu gostaria, Letícia, que é o seguinte, os nossos estudantes, assim, é uma tendência agora dos mestrados, é que eles sejam não acadêmicos mais, eles profissionais. Muitas das vezes, os estudantes têm que fazer um produto, e a gente não é treinado para fazer isso em história. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, transformar essa pesquisa histórica. E assim, são várias obras que você pesquisou história para escrever, e como transformar isso num produto. Como você transformou isso num romance ou num roteiro. Como que foi esse processo? É que assim, ó, eu não sou do ambiente acadêmico, né? Eu entrei na faculdade, em diversas faculdades, mas não terminei nenhuma, né? Mas a que eu mais permaneci foi na arquitetura. Eu cheguei a ser ouvinte do mestrado do Assis Brasil, professor Luiz Antônio de Assis Brasil de Porto Alegre, com a aluna convidada, mas eu decepcionei o Assis Brasil, porque eu fui embora do mestrado. Então, assim, eu não tenho esse olhar acadêmico e eu nunca ninguém me ensinou a fazer, nem de um jeito nem de outro, né? Eu fiz tudo isso intuitivamente. Assim, eu acredito que para ser um bom romancista, né, um bom roteirista, um bom romancista, você tem que ter duas coisas, né? Uma é talento, sem ela o resto não adianta. E a outra é processo. O processo vai acontecendo, você vai construindo ele, porque quando você escreve seus primeiros romances, isso está mais baseado na intuição do que em qualquer outra coisa, né? E com o passar do tempo, eu já tenho 34 ou 35 livros publicados, né? Contando a literatura infantil, adulta, juvenil, mas eu já escrevi muito mais de 40 livros, porque eu faço alguns livros sob encomenda, né? Você viver de literatura no Brasil não é exatamente uma tarefa simples. Então, eu fiz algumas biografias de grandes empresários e faço isso bastante.
Então, meu, nem sei mais quantos livros eu já escrevi na minha vida. Mas o que acontece é que eu no começo, eu só sabia que eu queria contar histórias, né? E eu fui intuitivamente. Então, eu tenho alguns momentos, assim, da minha vida que foram momentos bem nevrálgicos, cujo processo de produção do livro, que eu fiz sempre de maneira intuitiva, me ensinou a melhorar dali para diante. Então, se eu tivesse que dizer assim 3 pontos da minha vida que foram realmente esquinas importantes, o primeiro foi A Casa das Sete Mulheres. Eu nunca tinha escrito um romance histórico em toda a minha vida, nem sabia como se fazia. E inclusive, por exemplo, o livro se chama A Casa das Sete Mulheres porque ele traz uma citação de um romance histórico do Tabajara Ruas, Os Varões Assinalados, que conta a Revolução Farroupilha, do ponto de vista masculino, né? Os Varões Assinalados. E só numa página lá, que é um livro maravilhoso, belíssimo, mas assim, só numa página desse livro, o Tabajara Ruas falava: então Giuseppe Garibaldi chegou na Casa das Sete Mulheres, jantou lá, enfim, todas o amaram, o temeram de alguma maneira. E aí nossa, olha só isso, assim, que aparece e desaparece. Será que eu não tenho que escrever essa história? E liguei para o Tabajara Ruas e disse: Tabajara, posso me inspirar numa situação? Né? Tu citou ali no teu romance, eu conheço ele desde criança, sobre a Casa das Sete Mulheres, lá as parentas do Bento e tal. E ele: que ideia bonita, claro que pode. Então, a partir disso, eu saí, peguei um avião, morava em São Paulo nesse tempo, e vim a Porto Alegre fazer as pesquisas e procurar onde eu poderia encontrar informações, né, para estudar melhor a Revolução Farroupilha, principalmente porque eu tinha noção de que se eu quisesse escrever a história de um grupo de mulheres que estavam num espaço geográfico definido, o que acontecesse na guerra durante esses 10 anos no entorno ia mexer com a vida delas ali dentro. Então, a minha primeira ideia de ter uma pesquisa mais profunda era entender as dinâmicas da Revolução, né? E aí eu escrevi todo o romance, como eu quis, enfim, tal. E o Tabajara Ruas fez a orelha. E quando ele foi fazer a orelha, um dia a gente foi almoçar juntos, eu disse: poxa, Taba, eu nunca te perguntei. Eu achei só 5 mulheres adultas. Tinha muitas mulheres nessa instância, quando a guerra eclodiu, mas adultas para a época, né? Para aquele tempo, só tinha 5. E aí eu inventei 2. E daí ele falou: sei lá quantas mulheres tinha, eu coloquei 7 porque é um número cabalístico. Então, assim, nem ele estava interessado em quantas mulheres tinha, nem eu, entende? Porque eu poderia ter ligado para ele muitas vezes: Tabajara, não tem 7, tem 5. Mas eu pensei: que bom, eu vou utilizar aí essa liberdade, né, esse vazio, para então, quando eu organizar uma linha do tempo e nada acontecer, eu tenho 2 personagens que eu tenho uma liberdade maior. Então, assim, eu acho que, voltando à sua pergunta, falando do que eu sei fazer, eu acho que a coisa mais importante para se pensar é justamente essa, né? Tudo que tu faz é para construir um bom romance. E para você construir um bom romance, você usa o que te importa e esquece o que não importa. Não vai colidir de frente com aquilo, porque, como diz o Orhan Pamuk, existe um contrato entre leitor e escritor, né, entre escritor e leitor, que ele chama de contrato de supressão da descrença, né? Então, assim, quando alguém pega um livro para ler e está escrito romance, se você fizer bem seu trabalho como romancista, o cara sabe, o leitor sabe que talvez tenha um monte de invenções, aqui é um romance, mas ele vai acreditar, né? Então, é mais provável que alguém chore agora porque um personagem incrível morreu no livro, do que ligou a TV e viu uma notícia triste que está acontecendo do outro lado do mundo. Porque você conhece o personagem, mas por mais que se sinta, né, chateado, não conhece exatamente as circunstâncias daquelas pessoas que, enfim, aconteceu uma tragédia. Então, se você faz direito ao seu trabalho, o leitor, ele acredita, né? E acredita, às vezes, mais do que na vida real. Então, acho que essa é a coisa que mais me norteia, né? Fazer as pesquisas, planejar o meu romance, mas eu sempre penso o seguinte: essa história eu estou contando para quem? Eu estou contando para todo mundo. Né? Eu não quero fazer uma história sobre a Revolução Farroupilha só para quem é gaúcho e ama a tradição gaúcha. Eu também não quero fazer uma história dos poloneses só para quem é descendente de poloneses. Assim como eu não quero escrever um romance
ou um livro biográfico para o empresário que me encomende, só para quem gosta do empresário, né? Eu digo, olha, esses aí tu já tem, esses já gostam de ti, a gente tem que cativar os outros. Então, é o olhar de trazer todo mundo para dentro de uma história, ou seja, eu sempre tento ser o meu leitor e eu preciso que o meu leitor caminhe por aquela estrada feita de palavras, feita de invenção, de maneira clara e que eu possa dar para ele as informações necessárias para que ele possa avançar. Nem mais, porque muita informação é a mesma coisa que nenhuma, e nem menos, né? Então, o trabalho do romancista, se alguém quero escrever um romance, é escolher a história que ele vai contar, pesquisar o suficiente para saber sobre ela, observar, porque um livro, um romance necessita um filme, um roteiro, enfim, de observação, você precisa prestar atenção no que você vai contar, né? Olhar para que aquilo te traga respostas. Porque o que é um romance a não ser uma série de perguntas sobre alguma questão da experiência humana, né? Então, eu acho que os trabalhos que... Eu sempre trabalho assim com meus alunos, né? Vocês têm que organizar o que vocês querem fazer, se informar bastante sobre o que vocês querem fazer, olhar para isso bastante, e depois que isso, de alguma maneira, está se gestando dentro de você, organizar um processo. Porque é muito fácil dizer, eu vou escrever um romance, mas aí as pessoas vão lá, escrevem 40 páginas, se perdem, nunca mais voltam para aquilo, vira um sofrimento. Então, assim, eu digo que eu aprendi fazendo, né? Então, a Casa Sete Mulheres me deu as minhas primeiras lições. Depois, uma grande lição que eu tive para escrever, seja romance ou seja roteiro, foi a adaptação do Continente, do Érico Veríssimo, para o cinema, porque eu peguei... Não, óbvio que havia a responsabilidade de ser uma obra seminal da literatura brasileira, mas isso não era tão importante quanto o fato de que era um romance que contava 175 anos de história e tinha mais de 200 personagens, e eu precisava achar uma coluna, né, uma espinha dorsal assim, para recontar aquela história. Então, eu meio que desmontei o Continente. É como se você pegasse alguém que você ama e dissecasse, né, fizesse exames de imagem, hemogramas, tal, e analisasse aquilo em tabelas de números, enfim, de informações que significam aquele todo. Ao fazer isso, eu entendi muitas coisas, né? E comecei a pensar de maneira diferente, né? Por exemplo, como eu pensar a trajetória de um personagem dentro de uma história, onde ele entra, onde ele sai, quanto que ele vai se cruzar com o personagem X, quanto tempo ele permanece dentro da história. Todo esse aprendizado eu acabei trazendo para os meus próximos romances, né? E aí depois, por exemplo, Travessia, que é a história do Garibaldi e da Anitta, se beneficiou bastante desse processo, né? No sentido de que eu aprendi a fazer um planejamento bem mais minucioso, porque a esperança não é, né, você, eu vou conseguir, não é exatamente um planejamento, né? Então você precisa organizar isso de maneira prática. Eu acho que a maior dificuldade na minha área, na minha profissão, assim, é justamente mostrar para as pessoas que querem fazer isso, para as outras não importa, que o trabalho criativo ele exige processo, né? E trabalho e organização, porque senão você se perde. É um acúmulo de informações que você tem que fazer. Depois você precisa escolher as úteis e as inúteis. E depois você precisa organizar essas informações de maneira que elas sejam acessíveis durante o processo de trabalho, né? Porque senão você gasta um dia inteiro procurando a sua pesquisa e depois não escreve. Não sei se eu ajudei, mas enfim, eu aprendi fazendo. Não foi difícil, graças a Deus eu levava jeito. Não, ajudou sim, até porque eu tenho pensado, lendo suas obras, e eu tenho e com o universo maranhense, porque assim, eu não sou do Maranhão, eu sou de Minas, mas no Maranhão são várias revoltas escondidas, e também são personagens marginalizados, e eles também ainda não foram colocados numa história narrativa, sabe? Os trabalhos são ainda muito acadêmicos, você não tem um romance histórico que poderia, de repente, trazer voz, que de repente são os nossos alunos que vão fazer isso. É bom ouvir, porque de repente a gente está dando dica para construir alguma coisa que precisa ainda ser feita. Isso foi muito bom.
Pois então, como eu nunca estudei nada nesse sentido, eu não fiz nem letras, eu sempre só apenas fui uma grande leitora. Eu sou uma pessoa que aprende fazendo, né? Autodidata. E evidentemente, a gente tem aí milhares de livros maravilhosos que te ensinam o que deu certo, né? O que deu errado você descobre sozinho. Obrigada. Agora acho que eu passo para o Gilmar para ele fazer as perguntas. Gilmar, com você. Boa tarde. Letícia, eu quero registrar a alegria e o agradecimento por esse momento da sua entrevista, estar em diálogo com esse grupo de professores e professora aqui nesta tarde. Para nós, aqui em Codó, bastante quente, né? Estamos provavelmente 37 graus, agora há pouco tinha olhado, né? Então, saudações desde o Maranhão para você. Eu fiquei bastante animado com a sua fala e bastante entusiasmado para a gente pensar esse lugar da escrita e desses processos que você colocou, né? Eu gostaria de te ouvir um pouco mais, em específico, falou desses processos, desses encontros, né? Da própria organização desse espaço em relação à escrita da literatura infanto-juvenil. Nós aqui trabalhamos na formação de professores e professoras na área de humanidades, ciências naturais, ciências humanas e pedagogia. E percebemos a importância dessa literatura trabalhando. Então, queria te ouvir um pouco mais do livro que eu li. Está uma provocação, entendo que os teus filhos, né, o primeiro te levou a produzir essa escrita, né? Então, falar um pouco mais desse processo que também é atravessado pela maternidade e trazendo essa mulher contando outras narrativas, a exemplo do que as mulheres foram silenciadas. Então, que bom ler, e eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo mais voltado ao público infanto-juvenil. Bom, mais uma vez a gente chega na mesma questão, assim, as coisas, eu escrevo desde bem jovem, eu publiquei meu primeiro romance com 25 anos, né? E eu tenho 53, então já são 28 anos publicando. Mas com 27, 28 anos eu tive meu primeiro filho. E ele cresceu, né? Nasceu, cresceu, e numa casa com muitos livros. Tanto eu quanto o pai dele, meu ex-marido, sempre fomos grandes leitores, né? Inclusive eu conheci meu ex-marido porque ele leu meu primeiro livro, mandou um e-mail para mim, e eu casei com o primeiro leitor que me escreveu na vida. E aí tive 2 filhos. Bom, e aí então o João, meu filho mais velho, sempre, né, nessa vida de livros e muita coisa, um dia, quando ele aprendeu a falar, ele pegou um livro, ele sempre fazia assim, olhava quem é que estava na orelha do livro. Aí um dia ele pegou, eu li uma história para ele e ele olhou o livro e falou: "Ô mamãe, por que só para mim que tu não lê livros que tu tá aqui atrás na foto? Eu queria que tu lesse um livro que tu tivesse na foto." E eu pensei: poxa, eu nunca escrevi um livro infantil, vou escrever um livro para o meu filho. E escrevi o primeiro livro, que é Todas as Coisas Querem Ser Outras Coisas, em função de voltar para um espaço, né, da infância, né, que você vive a sua infância, mas voltar para essa coisa que a infância tem de maravilhosa, que é a curiosidade incessante, né? Então, assim, as crianças, elas são simples, né? Então, você dá um presente, elas vão brincar com a caixa do presente. O presente fica para depois, primeiro brinca com a caixa. E isso foi né, a maternidade me trouxe esse reencontro, assim, da infância, que é uma coisa que eu amo criança, sempre gostei muito. E foi a própria experiência maternal que foi me ditando os livros que eu escrevi. Todos os livros que eu escrevi vieram da minha trajetória de mãe, né? Então, Semente de Gente, depois passou um tempo, esse meu filho ficou muitíssimo doente, se contaminou de estafilococos e quase morreu, ele ficou entre a vida e a morte, foi entubado, tudo. E aí eu fiquei com ele um período bem grande no hospital, e ali a gente... Foi muito difícil, assim, mas quando ele voltou a ter
a poder interagir, ter consciência. A gente fazia todos os dias muitos exames com ele lá dentro, né, internado, e tudo eu tentava transformar numa brincadeira, porque eu tive a intuição de que, mesmo doente, ele ainda era criança. Então, além de estar saindo de casa, estar saindo de um espaço de saúde para a doença, ainda dentro do hospital ser privado da infância, né? A gente encheu o quarto de 1000 coisas, de brinquedos, e a gente levou, desinfetou, colocou no quarto e tal. Então, um dia ele tinha que fazer um exame, ele fazia raio-x do pulmão 2 vezes por dia, para acompanhar se a coisa estava progredindo ou regredindo. E eu não, né? Aquilo para mim era horrível. E a gente entrou num elevador lá para subir para a sala de raio-x. E ele olhou para mim e falou: mãe, tu tem que escrever um livro sobre isso. Aquilo para ele era uma aventura, ele não tinha noção que ele estava correndo risco de vida, que ele tinha quase morrido na semana anterior. E aí ele falou assim: mãe, só não bota agulha, porque ele tinha que tirar sangue 3 vezes por dia, isso já estava super traumático para ele. Então depois ele teve alta do hospital, eu falei: bom, agora o mínimo que eu posso fazer é escrever, porque eu percebi que existia um livro sobre todas as experiências da infância, né? A casa da avó, a fazenda, a montanha, a praia, né? O raio que parto, os Estados Unidos, a Europa, mas não existia um livro sobre o hospital. E as crianças podiam parar no hospital. Então, eu escrevi um livro falando o que era estar no hospital, para que uma criança ia para o hospital. Claro, era uma história sobre crianças. E então, tudo que eu escrevi na vida veio do que aconteceu com meus filhos e do que talvez não aconteceu, né? Então, quando eu engravidei de novo, semente de gente, a infância dos 2 irmãos, né? Se dão bem, se dão mal, aquela paixão do irmão mais novo pelo irmão mais velho, o menino e seu irmão. E tanto que eu nunca mais escrevi um livro infantil, porque meus filhos cresceram. Agora eu acho que eu só farei isso de novo se os meninos tiverem filhos, porque agora o meu convívio com a infância está mais reduzido, mas o cotidiano da infância me provocava muitas ideias. E todas elas também foram escritas de maneira intuitiva, né? Porque, claro, quando você tem filhos e gosta de livros, você tem muitos livros infantis. Então, eu pensava, vou escrever sobre tal assunto. Aí eu procurava o que já tinham escrito, o que não tinham escrito, como é que outros autores fizeram, tá? Eu falei, agora vou fazer o meu. E usava as próprias crianças como um test drive, né? Porque as crianças são muito sinceras. Me lembro que tive um livro que eu escrevi, que era outra vez o Gato Xadrez, que era uma história que meu pai contava para mim, a infância inteira, e eu mudei um pouquinho e recontei. Ganhei até um jabuti com esse livro, mas eu me lembro que reuni 3 crianças para ouvirem. E aí, quando eu acabei de ler a primeira versão, meu filho falou: horrível, faz tudo de novo. Então, era muito legal fazer isso para as crianças quando eles eram pequenos, né? Eles mesmos vinham: mãe, tu tem que escrever um livro sobre tal coisa. Então, toda essa coisa de escrever para crianças veio da própria maternidade. E quando eles entraram, né, numa pré-adolescência, ainda me encomendaram um livro infanto-juvenil que eu escrevi inspirada num episódio da minha própria adolescência. Mas hoje em dia eu meio que voltei de novo para a literatura adulta. Vamos ver. Eu acho que foi a Sofia de Mello Breiner Andressen que escreveu primeiro livros infantis e depois passou muito tempo sem escrever e voltou a escrever para os seus netos. Talvez eu faça isso também. Obrigado, Letícia. Bom te ouvir nesse processo de nós pensarmos esses lugares. E antes, tu falava desse processo de organizar o processo de criação e olhar para todos os leitores e leitoras. E o que tu fizeste convidando, né, João inicialmente para esse diálogo, esse texto escrito e depois a experiência dele com a saúde, né? Então, o processo de escrita, o que eu estou entendendo, ele passa muito pelas vivências que temos também no cotidiano, né? E aí também é um conceito historiográfico, a história do cotidiano, e tu faz isso por excelência nesses textos que me agradaram muito. Muito obrigada. Eu tenho mais uma questão para ti, a partir dessa tua fala. Nas tuas obras, tu aborda temas que são sensíveis, né? Ou, em tuas palavras, vazios. Aí, exemplo da questão das mulheres, como foi
se nós pensarmos as mulheres oitocentistas, né? Que silêncios são esses? São vazios que nós precisamos, não só na historiografia, mas na literatura brasileira, latino-americana, quiçá mundial, né? Que passa pelas relações de gênero, pelas relações de família, né? Por tantas outras temáticas que trabalham a diferença. E a minha pergunta é como você percebe essa produção trabalhando com esses vazios, se coloca em diálogo com o campo da educação? Porque na educação nós trabalhamos com a educação para a diversidade. Então, como é que você, enquanto autora, percebe esse diálogo que ocorre do lugar que eu olho enquanto professor, esse diálogo entre a literatura ficcional, romance, com o campo da diversidade, ou ainda esses temas que são sensíveis culturalmente no nosso país e que se constituem vazios, né? Ainda temos muitos vazios a serem ditos, entre eles os vazios que nós devemos em relação à questão das mulheres. Sim, veja bem, além de eu ser uma mulher, né, eu também sou uma mulher de origem polonesa. O meu avô polonês veio para cá, adulto já, e eu aprendi com ele, não porque ele tenha me palestrado sobre isso, mas pela maneira como ele agiu e o que ele deixou, a ajudar a dar voz ao silêncio. O meu avô, a imigração polonesa foi a terceira leva migratória grande que veio para o Brasil, principalmente para o sul, e, portanto, recebeu as piores terras na época que chegou. Eram terras não tão boas, né, para a cultura, mas principalmente também muito diversas das terras que os poloneses estavam acostumados a arar, né, no seu país natal. Então, o que aconteceu foi uma grande tragédia silenciosa, porque essa comunidade inteira, milhares e milhares de pessoas que foram espalhados, principalmente aqui no sul, depois eles até subiram muito para o Paraná, eles se deram muito mal, morreu muita gente, era uma pobreza muito grande, e muitos deles, morreram muitos de varíola, não davam, acabou por um tempo que se chamava os poloneses de preguiçosos, porque eles não tinham tido o sucesso que os alemães e italianos tiveram quando chegaram aqui. E essa gente, muitos migraram para as grandes cidades para trabalhar nos serviços terciários, né? Então, durante um período, assim, nos anos 60, 70, 80, aqui no sul, principalmente aqui, eram assim, mecânicos, eram alfaiates. Teve um período que muitas mulheres de origem polonesa eram prostitutas, tanto que se usava o sinônimo polaca, era sinônimo de prostituta, era um termo pejorativo. E o meu avô, que era formado, engenheiro na Polônia, quando ele veio, ele teve que abdicar do título dele para vir como, né, lavrador. E ele não ficou no campo, veio para a cidade, trabalhou primeiro como marceneiro, depois ele foi para a guerra, se alistou como voluntário, que eu falei já, depois a gente fala mais sobre isso, mas enfim, acabou voltando, depois sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, desembarque na Normandia, todas essas coisas, e voltou e pôde exercer finalmente a sua profissão. E acabou se tornando um homem muito bem-sucedido. E uma das coisas que ele fez foi pagar a faculdade de qualquer descendente de polonês que quisesse fazer ensino superior. Então, ia lá na casa, no escritório do meu avô, olha, eu sou filho do fulano Beltrano, e ele pagou. E eu era criança, e eu lembro de, no final do mês, ter aquela fila de jovens para pegar o dinheiro da faculdade. E isso fez com que, quando ele morresse, obviamente, ele não deixou um patrimônio mais tão grande, mas ele distribuiu e compartilhou com essa geração que veio depois dele, a mesma dos filhos, o direito, né? Ele falou, não, os poloneses vão melhorar de vida aqui, eu vou contribuir como eu posso. Então, ele também, de uma certa maneira, estava tentando dar voz a um silêncio. Quando eu comecei a escrever sobre os poloneses, eu já tentei fazer isso. Eu pensei, tem tanta literatura, tantos romances sobre italianos, mas são pouca coisa sobre poloneses. Então, é minha tarefa contar um pouco da história dessa gente, que é minha gente. E o que eu acho que, respondendo mais a sua pergunta, é que não existe, toda a arte faz com que o ser humano possa pensar melhor, né? Mas talvez como a literatura não exista nenhuma arte que propicie
de uma maneira tão intensa o processo empático. Porque quando você lê um livro, você não só vê o que a pessoa está vivendo, onde ela está, mas você está dentro da cabeça dela, você entra dentro, né, do universo psicológico do personagem. Então, a literatura, ela promove uma compreensão do outro de um nível tão íntimo que nenhuma outra arte pode fazer. E toda vez que você traz, então, o vazio, o que foi colocado de lado, e coloca no palco de um romance, você está fazendo com que o seu leitor seja quem foi excluído, seja o excluído, e, portanto, aprenda a olhar de outra maneira quem foi excluído, né? E passe, é o que a gente espera, a se comportar de uma nova maneira, né? De um jeito mais humano, e entenda que todos nós somos uma única coisa, né? Então, eu quis muito fazer isso. Quando eu fui escrever um romance sobre o meu avô, tudo começou porque eu achei uma caixa de... Eu sempre quis, né? Eu era uma criança, já sabia que eu ia escrever sobre o meu avô. Acho que foi por isso que eu comecei a escrever. Mas eu precisei de um tempo, né? Até de uma certa expertise, assim, no processo da escrita, para poder me atirar numa coisa que era tão difícil. Tinha várias línguas que eu precisava saber, ou pelo menos conseguir entender. E eu achei uma caixa de cartas escritas em polonês. Eram 80 cartas, todas em polonês, em papel de pão, assim. A primeira de setembro de 45, que saiu da Polônia, quando recente tinha acabado o governo geral, né, do Terceiro Reich, e tinham entrado os soviéticos. E essa carta era a carta do meu bisavô, do pai do meu avô, que ele despachava essa carta para o Brasil, fazendo um inventário de quem tinha morrido e como na família. Só que ele nem sabia que o meu avô nem estava aqui, estava lá na Europa, na Alemanha, né, nas forças de paz, que então estava se formando para a Europa totalmente devastada. E eu, por ser de uma família polonesa de origem católica, sempre me interessei pela Segunda Guerra e vi os filmes, né, o Holocausto e tal. Eu nunca tinha imaginado que a minha família morreu mais da metade dela na Segunda Guerra. Foi para campos de concentração nazista. O meu bisavô, esse que escreveu a carta, ele estava atravessando uma rua na Polônia, ocupada pelo Terceiro Reich, e ele não saiu da calçada para um oficial nazista passar. O oficial era na frente de um café. Ele pegou uma colher de chá e arrancou o olho do meu avô com uma colher de chá na calçada. Então, eu tenho a foto do meu avô antes da guerra, com os 2 olhos, e depois com um olho só, e arrancou ali na calçada, como, né, uma vingança. Então, desde sempre, eu passei a pensar nisso, né? Por que uns podem passar pela calçada e outros têm que sair da calçada, né? Por que uns podem fazer certas coisas e outros... Então, acho que o papel da literatura não é nunca ensinar ninguém. A literatura não ensina, né? Ela não ofere características, ela não dá regras, ela não pode ter bandeiras, mas simplesmente ela propõe uma experiência. E essa experiência, ela tem que, né, a gente quer que ela transforme os leitores. Né? Obrigado. Acredito que seja justamente isso, quando a literatura consegue fazer e dar visibilidade a essas tantas pessoas e experiências que foram silenciadas, né, colocadas no vazio. E aí a literatura também contribui para a gente pensar um outro lugar para além desse, né, dessas violências que são acometidas. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o professor Magis. Aí, Magis, é com você. Letícia, foi um imenso prazer escutar você e agradeço aos colegas por ter tirado muito de você. Agora, eu você sabe que Milton Ratum é arquiteto também, não? Muitos autores são arquitetos, Tabajara Rus é arquiteto. São arquitetos, Tabajara Rus também, e eu vejo uma coisa assim nos arquitetos, uma capacidade de construção do diálogo na escrita, não?
E eles intrigam a gente na escrita com os diálogos. E eles parecem que não construam prédios, mas construam personagens, não, para eternizar, não? E uma característica também que eu estava sempre percebendo quando eu estava lendo tanto a trilogia como os outros romances inspirados na experiência da imigração polonesa, é que você sempre sempre coloca na narrativa muitas culturas em diálogo, não? Que é uma cultura que me lembra de um pouco que sim, você tenta resgatar um pouco da cultura do Pampa, as falas, as vozes esquecidas, às vezes tem rituais, tradições que se percebem, mas sem cair no tradicionalismo totalmente. Então você sempre tem, sempre em alguma hora você começa cansa na escrita e começa a fazer o personagem viajar, voar para algum lugar, romper com o ritmo da escrita. Eu quando li seu trabalho, percebi que será a Globo beneficiou você por um lado, mas por outro lado também pode ter impactou você na escrita um pouco. Eu acho que porque você é uma escritora maravilhosa, porque eu acho que a novela impactou, porque as pessoas começaram perceber de que tem estava conversando com alguns colegas, na construção da travessia se percebe que uma roteirista está escrevendo, não só uma escritora. Algo que você rompe depois nas outras escritas da memória familiar, não? Gostaria de que você comente um pouco sobre o processo de criação, quando você vai, especialmente a criação dos personagens, a criação dos diálogos dos personagens. Essas histórias, tanto no romance histórico como no romance familiar, não? Se eu comparo, por exemplo, Letícia com Raduan Nassar, a Letícia tem mais ações, não? Ela passa de em Lavoura Arcaica, eu percebo fica horas, páginas e páginas na densidade psicológica. Então, gostaria um pouco, você me fala os dilemas que você enfrenta quando você vai escrevendo, sobre o processo criativo em si, e especialmente uma característica da sua escrita, essa questão de misturas culturais sempre estão na sua escrita, que faz você fazer parte de uma linhagem dos últimos escritores brasileiros que trazem para nós narrativas de imigrantes, como Mito Hatum, Raduan Nassar, Carlos Najjar, Miguel Salim. Eu percebo que você traz para nós muitos diálogos culturais, esta curiosidade de querer conhecer as outras culturas, não? Que aconteceu no passado, que aconteceu no seu avô, essa intriga que você faz, você intriga o leitor. A gente começa a ler e não quer saber o que vai acontecer. Gostaria um pouco de saber como você consegue isso. Bom, eu não sei se você quis dizer assim que o fato de terem adaptado o meu livro me tornou uma escritora pior, melhor ou marcou a minha carreira, porque na verdade, como eu tive um livro não, eu acho que Globo, impactou a recepção na obra. Mas isso é bom e ruim, né? Porque quando a Casa das Sete, as suas maiores qualidades são os seus maiores defeitos, né? Então, assim, a Casa das Sete Mulheres foi um sucesso muito grande. Eu tinha 29 anos. Então, durante muito tempo... Ainda parece 30, esses 30 anos. Ainda muitos anos. Obrigada. Durante muito tempo, eu fui taxada pelos meus colegas autores como uma escritora de livros best-seller, tipo de livros sublivros, né? Então eu era aquela moça que foi parar na Globo porque não sabia fazer coisa melhor, tá? Isso aconteceu muito. Quando a Casa das Sete Mulheres ganhou a dimensão que ganhou, eu não fiz o roteiro da Casa das Sete Mulheres, hoje eu faria, já tenho essa capacidade, mas eu só escrevi o romance, quem adaptou foi a Maria Delau de Amaral e o Walter Negrão, autores da Globo. Mas um livro fazer tanto sucesso, eu carreguei durante muito tempo o estigma de ser uma autora adaptada para a televisão, portanto, não tão
não uma autora para pessoas inteligentes, né? O que é uma coisa muito triste que a literatura lida, assim, com essa coisa de nós, o círculo superior da inteligência, nós, os grandes gênios. Eu nunca fui assim, tá? Graças a Deus eu estou mais para ser adaptada para a televisão mesmo que qualquer outra coisa. Eu gosto de falar com todos os leitores. E talvez essa característica... O meu livro já tenha ido para a televisão justamente porque eu tenho essa escrita mais imagética, né? Eu trabalho com a cena de maneira muito forte. Acho que o Érico Veríssimo, que também teve 2 obras levadas à televisão, né? É um autor que eu me encontro muito semelhante, assim, no sentido de que ele, inclusive, ele trabalhava de uma maneira meio de roteiro, assim, ele organizava sinopse, depois ele ia fazendo toda a construção das cenas dele, desenhava tal. A partir do momento que eu fui estudar também como ele fazia, eu comecei a entender como eu era semelhante a ele no sentido de criar, né, o que vinha por trás do livro. Eu sou uma escritora que trabalha muito com a visualidade, né? Eu não vou ficar 20 páginas pensando nos vericuetos da mente do meu personagem. Eu gosto de trabalhar com muita ação. É da minha natureza, né, de escritora. E talvez isso tenha me encaminhado também para o processo de roteiro, né? É uma facilidade que eu tenho. Sobre a questão de diálogos, assim, desse intercâmbio muito forte entre culturas, eu cresci assim. Na casa do meu avô, onde eu passei boa parte da minha infância, se falava polonês e se comia comida polonesa. Então eu ia para a escola em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, e quando eu abria minha lancheira, todo mundo ia ver o que tinha dentro, porque geralmente era uma coisa polonesa. As pessoas morriam de rir, era muito engraçado levar pirogue de lanche para a escola, todo mundo levava pão com presunto e queijo. Então, isso faz parte da minha natureza, entende? Esse olhar, assim, do diferente. O meu avô foi o primeiro personagem que eu conheci, porque ele tinha características muito peculiares, né? Para ele poder voltar à Polônia, ele teve que se naturalizar brasileiro. Esse processo levou 10 anos, né? Ele não conseguiu atravessar a fronteira para ver a família quando a guerra acabou, porque já era território soviético. E 2 irmãos dele foram assassinados pelos soviéticos porque tinham lutado com os aliados. Então, era, né, essa confusão absoluta, assim. E isso, talvez, por ele contar algumas coisas e eu viver naquela casa onde tudo era tão diferente, me marcou. E eu quis trazer isso para a minha literatura. E tem mais uma coisa. Por ser gaúcha, eu vivo num estado de fronteira. Então, nós aqui no Sul temos uma intersecção muito grande com a cultura do prata. Nós somos, né? O próprio Vitor Ramil fala, como é a estética, na estética do frio, que nós somos um país à parte. E somos mesmo. Eu me considero muito mais parecida com os uruguaios e argentinos do que com os cariocas, por uma questão de geográfica, de clima, inclusive de vocabulário, né? Eu tive uma casa, minha família teve uma casa no Uruguai durante 21 anos. Então, 21 anos da minha vida foram de intersecção entre o Brasil e a língua espanhola, o Uruguai, né? Daqui do Prata, né? O sotaque aqui do Sul, castelhano. Mas, assim, eu vivo entre muitas fronteiras, né? A minha origem, o lugar onde eu moro, eu estou toda hora cruzando a fronteira para ir para o Uruguai, mesmo agora que não tenho mais uma casa lá. Criei meus filhos falam espanhol com fluência. Então, acho que tudo isso acaba se refletindo um pouco na minha obra, né? De uma maneira muito espontânea, porque é quem eu sou, né? É assim que eu me construí. Você sempre fala do seu avô, mas nunca falou de sua mãe. A minha mãe? Que pergunta bonita. Minha mãe mora aqui em Porto Alegre e o que acontece é o seguinte, quando eu cresci um pouco, eu comecei a perceber que tanto a minha mãe quanto os meus tios, o meu avô já tinha falecido, porque morreu quando eu era, né, tinha 8 anos, eles não falavam do passado, eles não contavam nada. E isso era uma revolta que eu tinha com eles. Me parecia que eles não queriam olhar para aquilo, que isso ia se perder. E talvez por isso, desde muito pequena, eu
peguei para mim a tarefa de guardar essa história, né? Guardar ela para que ela não se perdesse. Só uma dúvida, o sobrenome polonês é materno ou paterno? Materno. É materno. Sou Wierchowski Gomes. Né? Tá. O meu pai é de origem portuguesa. Mas como eu morei boa parte da minha infância na casa do meu avô polonês, e quando eu lancei meu primeiro livro, o editor que me publicou disse, olha, todo esse nome não dá, escolhe um ou outro. Daí eu falei, eu vou usar o polonês, porque a única família com esse nome é a nossa, no Brasil, eu vou homenagear meu avô. E aí eu adotei, que é uma confusão, ninguém sabe dizer, né? Mas assim, eu usei o nome do meu avô. Então, a geração que veio antes de mim, ela não estava interessada no passado. Mas eu só fui entender isso depois, quando eu achei essas cartas todas e vi toda a imensa tragédia que tinha acontecido com a família do meu avô. E descobri que ele não contou. Ele voltou para o Brasil, ele só tinha um filho aqui quando ele foi para a guerra, ele ficou 6 anos fora, porque ele ainda trabalhou nas forças de paz. Quando ele voltou, esse menino morreu de câncer. E aí a minha avó engravidou da minha mãe, que foi a filha mais velha depois dele, e teve mais 4 filhos. E eu acho que o meu avô, ao contrário, cada um vive como pode, né? Sobrevive às suas tragédias como pode. Ao contrário da tradição judaica de sempre contar e não vamos... Eu acho que o meu avô decidiu o oposto. Eu vou criar essas crianças como brasileiros. Óbvio, ele amava a Polônia na casa dele. Eu sempre falo de que a forma como nós lembramos não tem uma forma única, não? Sempre é apresentada a forma judaica de lembrar como uma teoria que é universal, mas na verdade eu acho que os egípcios, os africanos, os mediterrâneos muitas vezes gostam de rir das dores. Na Europa do Leste gostam muitas vezes de superar, não falar, esquecer às vezes. Os poloneses... Então não tem forma única de lembrar. Mas é que aqui no Sul, a questão da Segunda Guerra Mundial, como a gente tem uma imigração judaica muito grande, né, ela toda lembrar. E eu encontrei, tanto que eu achava que nunca tinha acontecido nada com a minha família. Até que eu encontrei essa caixa, que era quase como um esquife. Ali tinha 20 mortos. Né? E aí eu entendi, não, o meu avô, ele não quis lembrar. Ele quis que essas pessoas crescessem sem lembrar. Esquecer. Então, esquecendo, libertas disso, na verdade. Né? Então, quando eu encontrei isso, eu pensei, bom, por um tempo isso foi importante, mas talvez agora seja minha tarefa resgatar, para que, senão ninguém nunca mais vai saber. Para que meus filhos saibam. O Milton Ratum traz a forma de lembrar, muitas vezes, Milton Ratum e Raduan Nassar muitas vezes trazem uma forma de lembrar das mulheres cozinhando, não? E Ana Miranda também faz a mesma coisa, traz a forma de lembrar cozinhando. Quando você lembrei do lanchonete do filho, do seu lanchonete que tinha comida polonesa no meio da escola, lembrei dessas misturas culinárias que muitas vezes trazem também memórias. A memória não é a dor, mas também é a dor misturada com memórias prazerosas também. Eu cozinho com palavras, mas eu sou a única da minha família que sabe fazer receitas polonesas. Sou a única. Mas eu peguei para mim assim essa tarefa de perpetuar isso. Mas assim, então a minha mãe, eu talvez não fale tanto da minha mãe, como eu não falo tanto do meu pai, porque a minha coisa da narrativa é um pouco sair de mim, de perto de mim. Embora tudo isso me contenha, né? Todas essas histórias eu estou no meio delas, mas assim, eu nunca consegui escrever um romance especificamente se passa em Porto Alegre, né? Tem muitos autores que contam as ruas onde andam, falam sobre as suas próprias experiências de vida. Eu não, eu projeto as minhas dores, as minhas perguntas, meus questionamentos com distanciamento, assim, eu vou contar a história do meu avô, vou contar a história da Anita Garibaldi, eu não vou contar nunca uma história num lugar, ou num tempo, ou num espaço onde eu já vivo, para mim já é o suficiente. Então, acho que a minha mãe está perto demais de mim para que ela entre como uma personagem dessa narrativa, sabe? Sim, e tem certa dramatização um pouco na escrita também.
Eu acho que os diálogos são dramas, não? Diálogos muito longos, não? Os diálogos têm que acrescentar o drama, né? Tem que trazer coisas. Sim. Letícia, nós estamos com um projeto de Letícia que pode escrever um livro de receitas. Temos uma escritora mexicana que chama Esquivel, Laura Esquivel, e ela mistura a receita da comida com a situação da mulher. Letícia, pode entrar neste campo culinária com a escrita, já que você fala muito da cozinhar a escrita, não? Eu cozinho bastante e também isso eu herdei da minha mãe, aí a minha mãe aparece. Eu sou uma excelente tecelã, eu bordo, faço tricô, faço qualquer coisa com as mãos. E, por exemplo, eu não sei se chegaram nessa... Porque existem 3, talvez, espaços assim da minha literatura. Um é essa questão do Sul, né, que começa com a Casa das 7 Mulheres, já em toda a trilogia. Depois essa coisa da Polônia, das minhas raízes europeias, da minha família e tal. E depois o Uruguai, que são livros como Sal, Deriva, e aqui, Deriva, por exemplo, O Menino que Comeu uma Biblioteca costura o Uruguai com a Segunda Guerra Mundial, com a Polônia. Uma personagem está no Uruguai e o outro está lá em Varsóvia, está em Terebim, na verdade, a aldeia do meu avô. Então, em alguns desses livros, por exemplo, em Sal, a narradora está fazendo um enorme tricô, como uma espécie de Penélope. Eu acredito muito nisso também, assim, que a gente conta histórias com as mãos, né? Cozinhando, tecendo e juntando palavras. Sim. Voltando um pouco a essa questão do mito do gaúcho. Desculpe, Marja. Não, pode continuar, Cristiano. Posso continuar? Voltando à questão do mito do gaúcho, como a gente realmente vive e foi criado numa região de fronteira que há muito pouco tempo, na verdade, faz parte do Brasil, né? Porque não éramos província portuguesa, éramos província espanhola, né? Até 2 séculos e meio atrás, né? A gente realmente tem um pouco essa maior identificação com o resto da região das províncias do Prata, né, da época da colônia, e enfim, depois o que se tornou Argentina, Uruguai, Paraguai, em relação ao resto do Brasil, né. Diz-se muito, inclusive, né, que primeiro o gaúcho é gaúcho e depois é brasileiro, né. Para algumas pessoas, é claro, né, não para todos, né. Inclusive, isso é muito debatido, inclusive, né? Nós tivemos mais forte do que hoje um movimento todo separatista em relação ao resto do Brasil, com índoles neofascistoides que nós tivemos nesse estado, e ainda temos, né? Inclusive, e que atuam de forma oculta, inclusive, né? Em algumas regiões, onde até eu morei, com quem convivi com algumas pessoas, na Serra Gaúcha, por exemplo, nós temos, infelizmente, pessoas que ainda pensam ou atuam dessa forma, com muito preconceito e discriminação em relação aos brasileiros, vamos dizer assim, né? E então como é que isso, de uma certa forma, também vem um pouco dessa formação desse mito identitário do gaúcho, né? De quem foi e quem é o gaúcho hoje, né? Em termos históricos e sociais e políticos, enfim, né? Então uma coisa é aquilo que a gente vê da história, e outra coisa é a memória coletiva que se criou, que se construiu em torno do mito do gaúcho. O que tu pensas um pouco a respeito disso? Sabe de onde é que vem a origem etimológica do termo gaúcho? Por que tanta às vezes, distância e diferenciação, né, com o resto do Brasil? Olha, para começar, não sou separatista e nem penso nada sobre isso, tá? Não é uma coisa que me interessa. A minha questão única e simplesmente é achar uma boa história e falar dela, né? Então, tanto que a Casa das 7 Mulheres... Eu não sei nem subir num cavalo, tá? Não tenho nada de pampa, de fazenda, de coisíssima nenhuma. Então, assim, eu não tenho um vínculo específico absolutamente nenhum com o mito do gaúcho. Eu sei de onde ele veio, claro, não preciso te explicar. Mas, assim, a questão é meu olhar de narradora, né? Onde apareceu uma história que me interessa... Não é explicar para mim, explicar para o público que está ouvindo, né? Talvez muitas pessoas não saibam de onde vem o mito do gaúcho, né? Sim, pois é. Mas, assim, eu não sou uma estudiosa da cultura gaúcha, ao contrário, né? A primeira vez que eu resolvi pensar sobre isso foi quando eu escrevi A Casa das 7 Mulheres. Justamente. Então,
E do Falou no Pampa? Pampa muito presente. É? Tem muita Mas assim, presença na o Pampa é uma coisa que eu convivo muito em função de que durante mais de 20 anos na minha vida eu cruzei o Pampa indo e vindo do Uruguai para cá. Você cruza essa região toda de Pampa, né? Então ela faz parte assim da minha memória visual e tal, mas não é uma vivência que eu tenha de terra, de Pampa, de fazenda. Minha família nunca teve uma fazenda, nunca cuidou da terra. Absolutamente, meu avô veio da Polônia, veio embora para cá. A família do meu pai era uma família de origem portuguesa que veio de Santa Catarina. Então, meu avô era um pescador, depois foi trabalhar numa fábrica, uma origem muito humilde, muito simples mesmo. Então, assim, calhou de me associar a isso por causa do sucesso da Casa das Sete Mulheres, né? Agora, se eu tivesse escrito um livro e ele tivesse sido adaptado sobre um personagem que fizesse relógios, eu decidisse continuar a contar essa história, talvez me associassem a outras coisas. Mas eu não sou exatamente uma entendida sobre a cultura gaúcha, sobre o Pampa, sobre o mito do gaúcho, nem nada disso. O que eu faço é pedir ajuda aos historiadores, né? O seu Miguel da Costa Franco, que já faleceu, mas que eu conheço há muito tempo, a minha irmã era nora dele, né? Me ajudou muito assim a entender algumas coisas para poder escrever. Eu fui em fazendas, liguei, pedi ajuda, mas cometi erros bárbaros, assim. Por exemplo, não vou colocar meus erros aqui porque já foram corrigidos, graças a Deus. Mas assim, eu não tenho nenhuma questão específica com isso. Eu simplesmente amo o Uruguai, amo a Argentina por uma identificação natural minha. Né? Não foi à toa que a gente foi ter uma parte da vida construída lá. Né? Não tenho mais, já vendemos essa casa. Mas eu contei várias histórias da região da onde eu habitava lá no Uruguai, porque eram histórias que me interessavam. Por exemplo, a família, como é que é o nome? Lucis, que de origem europeia, que durante o século XVIII, século XIX, começo do século XX, vai fazer salvamentos marítimos na costa uruguaia, porque o Uruguai é o campeão de naufrágios de toda a América do Sul, né? Então, durante muito tempo, era um ponto nevrálgico das navegações comerciais. Então, eu estou sempre atrás de uma história e isso não significa que isso seja realmente uma coisa que eu vivencie e carregue no sangue, né? Toda semana na Farroupilha, eu sou sempre convidada para participar de todas essas coisas, né? Justamente o que a gente tem que distinguir, que a Semana Farroupilha ela é envolta em toda uma mistificação de memória coletiva, né? De questão de identidade. O ser humano não é à toa que existem os mitos, né? Claro, isso foi construído, isso não pode ser confundido com história, né? E com memória, né? Inclusive isso faz parte. Mas, Christian, eu não sou historiadora. Eu acabei de te dizer que eu inventei duas personagens. Eu não sou historiadora. Eu simplesmente poderia, inclusive, como vários autores fazem, né? Como diz Aristóteles, cabe ao poeta contar, cabe ao historiador contar o que aconteceu e ao poeta o que poderia ter acontecido. Eu estou nessa classificação. Eu não sou historiadora. É que como fizeste uma pesquisa de uma certa base e fundo histórico, eu só queria saber se tu te deparaste em algum momento com essas questões de memória coletiva, do gaúcho, já que se tratou sobre a Revolução Farroupilha, entendeu? Né? Sim. Fazem 26 anos que eu escrevi esse livro, né? Mas, assim, eu estudei... Eu acho que isso é... Eu acho que isso são fronteiras. Benjamin Abdallah Jr., da USP, ele fala das pessoas que escrevem de fronteiras múltiplas, não? E eu acho que essa sempre foi a posição de Letícia. Letícia sempre escreve a partir da multiplicidade, não? E ela se preocupa muito com a questão humana dentro dos sujeitos históricos, não? Isso que é bom na escrita dela, não? Bom, eu acho que a gente então, Tem mais alguma pergunta, Maged? Sim, eu vou aproveitar ao máximo. Letícia está com a gente aqui. Obrigada. Letícia, você acha? Eu acho que a escrita que você faz também ela humaniza povos, não? Ela vai além
da história em si, você consegue unir o povo. Estava conversando com um amigo italiano e você consegue na travessia humanizar o povo italiano com o povo brasileiro, não, na história, com o povo do Uruguai, não. Então, essa é uma das recepções, a recepção da sua escrita, não? E a questão da resistência, da memória, quando você escreve sobre a história do seu avô. Estava conversando com um refugiado palestino que acabou de chegar, conseguiu fugir da tragédia de Gaza e veio aqui, e ele está destruído, e a única forma de sobreviver mesmo, eu falei para ele, tenta escrever, mas parece que mesmo, é a mesma coisa do seu avô, precisa desse distanciamento, não? Na escrita. Parece que quando a dor está ainda quente, ela não consegue escrever, a pessoa não consegue escrever, parece. Como você vê essa experiência da escrita? É difícil, não? Muitas vezes é difícil, precisa um tempo. Né? Então, a memória... Sim. Eu acho que é isso que você está falando. Às vezes, o tempo, ele é necessário, né? Contar uma tragédia. A gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, o Primo Levi, que teve em Auschwitz, depois saiu de lá, escreveu a trilogia de Auschwitz. Mas isso não foi uma coisa que ele fez imediatamente, né? Ele precisou de muitos anos para poder olhar para trás e mexer, pelo menos nas cinzas dessa memória terrível, né? O meu avô, como não tinha talentos narrativos, achou melhor silenciar, né? E eu encontrei isso e quis compartilhar. Eu também tenho um amigo que escapou de Gaza, mas a maioria da família dele está lá e é uma coisa terrível. Todas as guerras são uma única guerra, é um horror. Mas eu acho que o trabalho do escritor é esse, assim, é mostrar para as pessoas justamente isso. E meu avô nunca falou na guerra comigo, eu era uma criança, mas assim, as cartas que eu tenho lá, que contam o que aconteceu e alguns bilhetes que ele guardou, são de uma pungência, assim, do horror, sabe? E que você não pode só deixar guardado dentro de uma gaveta, né? Você tem que fazer alguma coisa com isso. Então, eu acho que... Eu nasci uma narradora, não, né? Eu só estou aqui para contar histórias, eu não me levo a sério. Não te preocupa, viu, Christian? Fique bem tranquilo aí, eu só estou aqui para contar minhas histórias e tudo mais. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, pode ler o que quiser. Não estou nem aí, já passou porque ficção é uma coisa, história é outra, né? Claro, isso que as pessoas têm. Foi a primeira coisa que eu disse, né? Exatamente. Não esqueça. Foi a primeira coisa que eu disse. Mas, assim, quando você faz muito sucesso com uma obra, você apanha muito. O sucesso, você faz sucesso e você é beneficiado e prejudicada pelo sucesso exatamente na mesma medida ou pior, né? Então, eu já aprendi bastante, eu tive uma boa escola quando a Casa Sete Mulheres foi para a televisão, e hoje em dia eu sigo escrevendo, porque, né, já escrevi mais, sei lá, dezenas de histórias, porque realmente eu estou aqui para contar histórias. Se, por exemplo, não interessar, ninguém é obrigado a ler, né? Que nem diz o Amos Oz, ninguém morre de um livro ruim, né? Então... Não, mas os livros são muito bons, que se a gente está gostando muito. Só que tem não estou dizendo que os meus livros são ruins, mas eu estou dizendo que das 1000 maneiras de prejudicar o mundo, fazer um livro ruim é uma das menos eficientes, né? Mas muitas vezes a recepção, a gente nasce o filho da nossa barriga e não sabemos como é para o mundo, não? A gente não sabe que vai lidar o mundo com ele. Então, tem muitas... Eu falei para você agora de várias recepções que eu ouvi, de vários leitores, várias pessoas, e cada uma está lendo o texto a partir de um olhar diferente, não? E aqui mesmo... e mesmo por meio dessa recepção das leituras, é justamente que a gente consegue... explorar mais pontos, mais espaços, mais áreas na escrita, não? Então, eu acho que a sua presença com a gente hoje é maravilhosa e iluminadora para nós, porque ela permite mais interação direta com você como escritora, porque lidar com o livro por si, mas também ter uma interação com o escritor diretamente foi muito bom.
espero que não seja a última. A gente vai ter mais interação sobre também sobre os romances da imigração também. Em outro momento. Muito obrigada. Assim. Muito obrigado, muito obrigado. Não, foi uma honra e uma alegria conversar com vocês e é isso. Eu tô aqui sempre escrevendo, acho uma história, cai no meu colo, eu vou lá e conto. O que tem na gaveta? Então, né? O que você está escrevendo agora? O que tenho na gaveta? Agora na verdade, eu estou num projeto muito grande, que é um projeto que provavelmente vai para o streaming de roteiro, que se chama Romaria, que eu estou fazendo com o Jaime Monjardim. Mas é muito grande, são 80 episódios. Legal. Na Globo também? Não vai ser na Globo? Não vai. O Jaime Monjardim não está mais na Globo. Foi ele que dirigiu A Casa das Sete Mulheres, né? E é uma história de uma família no interior do Nordeste que ela é separada por uma questão, os irmãos todos pequenos são separados e é a história assim, do tempo que passa para que esses irmãos possam voltar a se encontrar e como isso acontece. A romaria que eles vivem para que todos vivemos hoje, né? A vida é uma romaria, né? Está fazendo referência à música Romaria, né? Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Exatamente, é a música que a gente vai usar. E também a gente costura um pouco assim com a história da Nossa Senhora Aparecida. Parece bem interessante, muito legal. Vamos esperar ansioso. Curioso de ver. Pois é. É um trabalho que ocupou assim um ano inteiro da minha vida de muito projeto, de muito trabalho. Na verdade, isso já é um projeto de 6 anos, mas digamos que no último ano e meio eu realmente trabalhei bastante nisso, né? E eu estou lançando um livro de crônicas. Durante 14 anos eu escrevi na Zero Hora, um dos jornais maiores aqui do sul do Brasil, né? E aí eu fiz uma compilação assim desses 14 anos, mas são quase pequenas histórias, porque eu nunca escrevi crônicas sobre questões do cotidiano. Eu sempre escrevi sobre pessoas, né? Então, meus avós, meus bisavós, meus filhos. Então, um pouquinho de tudo isso aqui que a gente está falando, de alguma maneira, estão nessas crônicas. As histórias das crianças, as primeiras coisas, meu avô, as coisas que ele contava, pequenas histórias vividas pelos imigrantes. Assim. Então, é um livro de pequenas histórias, mas são as Como funciona isso, do romance para a crônica? Eu não faço mais crônicas, tá? Mas durante 15 anos eu fiz. Tem que escrever, fazer, né, concluir um raciocínio em 20 linhas. Você corta? Você é uma escritora que corta? Quando termina de escrever, você corta algumas páginas? Corto. Eu escrevo muito mais do que está aqui. Pode parecer que não pelo tamanho dos meus livros. Eu escrevo bastante. Ainda bem, né? Senão, pobre dos leitores, né? 700 páginas, 800. Mas é bom, quando são bem escritos, não faz mal. Mas eu acho o Ratum, ele lembra a primeira vez que estava conversando com ele, entrevistando ele. Ele falou para mim, meu primeiro romance, mandaram para mim jogar a metade do romance fora, o editor. Eu fui na lareira e comecei a reescrever tudo de novo. Tudo? Não. Hoje em dia você guardam aquilo, mas pois então. Uma ideia, esse projeto que eu falei de Romaria, eu já estou no 8º tratamento, ou seja, eu escrevi ele já 8 vezes. Se a gente for somar, já são 15 mil páginas. Como um diamante, tem que ir lapidando, né? Tem que ir lapidando e toda escrita é assim. Mesmo, tanto a científica quanto a ficcional, a gente tem que ir lapidando para chegar no melhor possível, né? Que a gente imagina. Na ficcional, ela está criando personagens, está criando, dando vida, Sim. resgatando. Né?
Muito obrigado. De nada. Muito obrigada. Te conto uma coisa. Quando eu mandei meu artigo para publicar sobre você, as meninas que estavam no AMPO, as professoras, as meninas, as pesquisadoras, começaram a inspirar para que o artigo saia e que haja mais trabalhos publicados. Então, você tem uma base de carinho muito grande, tem muitas pesquisadoras. Muito obrigada. Eu fico bem feliz. Até hoje, assim, quando alguém diz que leu um livro meu, eu fico envergonhada. Porque você escreve, vive disso, mas parece que ninguém vai perder tempo lendo uma história assim. É curioso. Não se perde tempo, é ampliar espaço, ampliar a experiência a partir das escritas. Não, eu sou muito feliz escrevendo, graças a Deus. O resultado é a alegria. Nós temos bastante. Obrigada. Muito obrigado. É tão bom, né? Poder fugir da vida real para algum bom livro, eu adoro. Muito obrigado, Letícia. Alguns dos entrevistadores gostariam de fazer mais alguma pergunta, ou a gente pode fechar com as considerações finais? Pode. Por mim, pode concluir. Antes de qualquer coisa, só gostaria de agradecer muito a Letícia. Muito obrigada, Letícia. Foi um momento muito bom, uma experiência excelente. É bom ouvir alguém falando sobre o processo da escrita de um jeito um pouco diferente. A gente, como historiador, precisa escrever e a nossa escrita, às vezes, ela é desagradável. A gente escreve, gosta de escrever e não gosta ao mesmo tempo. Porque ela precisa seguir, ela é toda engessada, ela precisa seguir uma série de regras e nos agrada. E a narrativa histórica, a gente, como historiador acadêmico, a gente tem um pé na narrativa, mas é uma narrativa presa. E aí, assim, falando do seu avô, eu fiz o meu doutorado sobre o meu bisavô. Ele participou de uma revolta republicana, enfim, ele deixou uma série de coisas escritas e a partir das falas que ele falava com meu pai, né, do meu pai, assim, eu consegui achar a documentação que tinha referência, entendeu? Mas eu fiz um trabalho acadêmico, que no fim era chato. Eu não tenho essa vontade de ir além, assim, um trabalho acadêmico. Eu já penso ao oposto, que eu não estou contando história. É isso. Também para poder criar mais leitores, mais aproximação e mais escritores. Não, claro que é. Eu é que não tenho esse talento, assim. Eu sou mais irresponsável mesmo. Não, mas você nos inspira. São dois campos que se complementam, a criação e a crítica. Não? E às vezes na arte tem pessoas, tem leitoras que aprendem mais sobre a vida, sobre as outras pessoas, sobre o outro, o diferente, do que lendo um texto acadêmico ou científico. Isso que é tocante da literatura também. Né? Fazer a gente se colocar no lugar do diferente, do outro, muitas vezes ser tocado por isso e ver aquela determinada questão sobre outra ótica, né? Sobre outra perspectiva, outro ponto de vista. Acho que isso é o que a literatura faz, talvez o maior aspecto artístico de uma obra, né? Literária. Né? O que muitas vezes nós, historiadores, não conseguimos, às vezes, ensinar para as pessoas, por mais que se explique, que se escreva bem com uma boa narrativa, a literatura muitas vezes faz isso e toca pessoas que talvez em relação a determinado tema tinham um certo preconceito e na literatura ou no romance histórico conseguem ver aquilo de outra forma. Isso é muito importante. Bom, na verdade, essas fronteiras múltiplas de saberes são uma aproximação da vida, não? Exatamente. A vitalidade, não? Faz a experiência mais vital.
Muito obrigada. Letícia, eu gostaria de agradecer os entrevistadores pelas participações, pelas perguntas, agradecer você, perguntar se alguém do Eu público gostaria gostaria que de ela fazer uma pergunta. direciona para E aí, leitores uma fala final. e aí, e que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder ser muito legal. E aí, se você quiser ir falando, na hora que você surgir uma pergunta, eu coloco na tela. Tá? E a palavra é sua. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês e, assim, consideração, eu vou escrever até o dia que eu morrer, que é a maneira que eu tenho de entender a vida. E me escondo atrás da ficção para, inclusive, olhar para os meus próprios problemas e dilemas. Né? Eu acho que um escritor escreve primeiramente para si mesmo e depois para os outros. Né? E, obviamente que o bom escritor tem que trazer para dentro da ficção o outro o tempo inteiro, porque ele tem que conseguir se organizar. O escritor é um arquiteto, eu sempre falo arquitetura do romance. Então você tem que construir um espaço onde o leitor possa circular com autonomia, né? Às vezes nas minhas aulas eu dou aula. Acabou de fazer um curso, não foi? Eu dou alguns cursos, acabou de fazer um não curso. sou formada em nada, eu dou aula em cima do meu processo criativo. Mas então as pessoas vão explicar uma história, olha, livro não vem com bula, né? Então o autor precisa conseguir entregar para o leitor os instrumentos necessários para que ele possa circular por dentro com o que ele quiser trazer. Então é isso, para mim, escrever é uma salvação. Eu adoro contar histórias. E as histórias que eu conto são... É como uma pessoa, sei lá, um homem namorador, assim. Namora uma pessoa, depois troca de outra. Então, não é que eu seja partidária disso ou daquilo, não. Simplesmente eu vou me interessando por uma coisa, conto, vivo aquilo intensamente, troco de tema. Talvez a coisa mais próxima de mim seja realmente a questão, assim, das origens da minha família, porque o meu avô foi uma figura muito marcante para mim, não só pelo exemplo que ele deu de tudo que ele fez ao longo da vida, né? Estava aqui em segurança, voltou para lutar porque queria libertar seu país, porque era contra a injustiça, né? A maioria das pessoas ia ficar quieta no seu canto, já que tinha salvado o seu país, ajudou os seus iguais, tudo que ele pôde. E esse exemplo, assim, é uma coisa que me marca. Eu acho que toda vez que eu penso como agir, eu penso, como é que eu vou fazer? Então, eu realmente, assim, identidade forte mesmo, eu tenho com as minhas histórias de origem polonesa, e eu amo contar histórias, né? Os mitos do Sul, ou qualquer outros mitos que me interessam, os mitos uruguaios, os mitos... Eu já li muito, adoro vários autores, mas assim, também ainda não cheguei lá, né? Eu nem conheço o Egito, mas então teria que ter uma intimidade um pouco mais. Vai ser um prazer. E a Polônia, conhece? Estiveste já na Polônia? Tu sabe que eu já estou com meu passaporte, sou cidadã europeia, já fui para a Alemanha, vários lugares, e até agora não fui até a Polônia, não. Eu agora estou planejando ir com meus filhos para lá. Legal. Mas li muito Nadir Mahfouz. Tenho do lado da minha cama tá a trilogia do Nadir Mahfouz. Que bom. E você visitou Marrocos também, não? Não visitei Marrocos para escrever. Não, eu fiz uma pesquisa iconográfica para poder me localizar. Legal. Até porque, por mais que eu fosse visitar o Marrocos, eu jamais ia conseguir visitar o Marrocos do século XIX, né? Não. Mas alguém fez. Então você vai e procura gravuras, procura aquarelas, vai a museus virtuais e escolhe paisagem. É assim que eu trabalho. Bom, alguém desenhou aqui na muralha aqui do Porto. Então,
no século XIX, ela era assim. Então, eu trago essas informações para mim, e quando eu vou construir as minhas cenas, eu uso as imagens que eu tenho como referência, que são corretas. Esperamos que a viagem à Polônia resulte num novo livro. Pois é. Tomara. E também numa nova viagem ao Egito. Aí você fala com as pessoas. Eu ia gostar. Meu ex-marido foi ao Egito e eu estava aqui em Porto Alegre, né, quando ele voltou. Tem várias coisas que ele trouxe para mim de lá. Ah, que legal. Então, a próxima vez que eu vou para Porto obrigada. Alegre, você tem presente de mim também, papel, não? Eu vou mandar para você no Porto Alegre. Então me chame e a gente almoça juntos. Vai ser um prazer. Sim, Ótimo. será um prazer ter você em pessoa. Letícia, muito obrigado. Muito obrigada. E seja bem-vindo ao Egito, o dia que você quiser. O Egito é realmente um lugar fascinante. Eu recomendo, entendeu? Se você tiver a oportunidade, e tenho certeza de que se você for lá, você vai acabar escrevendo alguma coisa, porque inspira. Imagino, acho incrível. É inspirador. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? E eu novamente agradeço, muito obrigada. E assim, fica gravado no História Lab, fica no canal, e aí querendo divulgar a entrevista. É só a gente vai compartilhar. Tá bom. Então, Letícia, muito obrigada. Muito obrigada para vocês também. Obrigada por muito obrigado. Muito obrigado. Aí no meu obrigado pela entrevista, pelo tempo dedicado a nós. Um abraço. Um abraço. Eu vou terminar a transmissão. Com licença.